E aí pessoal, tudo certo? O objetivo do vídeo de hoje então é mostrar para vocês como que eu faço um desenho no Inventor, uma rosca fêmea e uma rosca macho para ser utilizado na impressão 3D. A rosca fêmea, tanto a fêmea quanto a macho, elas podem ser utilizadas para uso em outras roscas comerciais tranquilamente, ok? Então nós vamos iniciar aqui, é um vídeo meio longo, tá? Eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a construção de uma porca, né, que é a parte fêmea da rosca, e depois a gente vai falar sobre o parafuso, ok? Então eu vou iniciar aqui uma nova peça métrica, né? Um novo objeto, né? Em milímetros, tá? Quero deixar bem também explicado que a gente vai trabalhar com porcas em milímetros, tá? Ou seja, porcas métricas, ok? Que é as porcas utilizadas aqui no Brasil. Não que a gente não tenha também porcas americanas, né, ou inglesas. Porém, não é o objetivo aqui do vídeo. O objetivo é apenas explicar como que eu faço uma porca fêmea e uma porca macho, né, uma rosca macho, né, para um parafuso, para que seja possível ser impresso numa impressora 3D e que funcione dentro das normas técnicas ISO, né? Ok? Então vamos lá. Inicialmente aqui eu vou iniciar um sketch qualquer para explicar alguns conceitos sobre uma porca, tá? Então vamos imaginar que aqui seria a parte interna da porca. Hello, Moto. Aqui seria a parte. Então vamos imaginar que aqui seria a parte interna da porca, ok? Então vou fazer aqui um desenho bem simples aqui, pode ser um quadrado mesmo, né? Deixa eu pegar aqui um retângulo aqui, tá? Bem simples aqui. Vamos imaginar que a nossa porca aí vai ter é, 30 milímetros de largura por 25 de altura, tá? Ok? Então essa aqui seria, digamos assim, a parte de dentro da nossa porca, certo? Aqui nós teríamos assim, uma rosca, ela seria mais ou menos assim. Então aqui ela sobe 120 graus, né? Que seria 60. E ela desce aqui 60 graus. Né? E depois ela sobe 60 graus. Depois desce também, sempre em 60 graus, tá? Aqui a nossa, as nossas roscas métricas aqui do Brasil, elas são. As roscas métricas aqui do Brasil, elas são realmente 60, tá? 60 graus. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Só para a gente ter um conceito, tá? Então aqui seria, vou fazer aqui um mais simplesinho aqui agora, tá? Só pra gente ter aqui uma noção, tá? Só uma noção mesmo, tá? Ok? Então isso aqui nós teríamos dos dois lados, né? Nós teríamos o lado dos dois lados o mesmo desenho, né? E aqui dentro passaria o parafuso, né? Só que o parafuso ele vai ter que fazer esse mesmo desenho aqui, né? Vai ter que vir aqui, descer aqui, né? Mais ou menos, vir aqui e descer aqui
E tudo em 60 graus, tá, pessoal? Beleza? Ok? Mais ou menos é assim, né? Então, essa parte de dentro aqui seria o parafuso. Tá? Então, aqui nós teríamos o parafuso, né? Parte do parafuso. Não estou levando em consideração aqui nenhum tamanho, nada. É só um desenho bem simplesinho, tá? Então, aqui nós teríamos o parafuso. Certo? Então, imagine que esse aqui é o parafuso. Esse aqui são os... seria a parte da da rosca do parafuso, né? Essa parte aqui, né? E essa parte aqui de cima seria a porca, então, né? Essa parte aqui seria a parte da porca. Tá? Essa parte de cima da porca, ok? Esse aqui não existiria daí, né? Então imagina que aqui o parafuso, né? Seria, e deixa eu concluir aqui essa linha aqui. Parafuso mais ou menos assim, né? E a porca aqui em cima, né? E o parafuso, então, ele tem que roscar dentro desse chanfro aqui, né? Isso aqui, na verdade, é um chanfro em 60 graus, que é executado numa porca, né? Usando a ferramenta de mola, né? Então, vamos pensar lá, por exemplo, num torno, né? Num torno, nós colocaríamos uma ferramenta aqui no lugar do parafuso, né? E iríamos girando a porca, e com o torno ele iria fazendo o corte, né? Iria desbastando a porca aqui para dentro para ir gerando esse chanfro aqui, né? Então é uma ferramenta que vai fazer isso e vai cortar a parte da porca aqui em cima, ok? Mas beleza, isso aqui é só para a gente ter um desenho mais ou menos ilustrativo de como é uma porca e um parafuso, tá? O que importa para nós, bem na verdade, saber, tá? O que importa para nós saber pra gente saber é a distância entre essa quina aqui, ó, e essa quina aqui. O nome disso é chamado de passo, tá? Ou pitch, né, se for em inglês, que seria o passo da rosca. O que é o passo da rosca? É a cada quantos milímetros uma rosca avança, a cada quantos milímetros uma rosca avança enquanto dá uma volta, né? Então nós vamos trabalhar aqui com uma rosca passo 2, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que de uma crista aqui até na outra crista, até na outra pontinha, né? Da pontinha de um chanfro até a pontinha do outro chanfro, nós vamos ter 2 milímetros de espaço, ok? Beleza? Então, sabendo essas informações aqui, até vou deixar esse sketch aqui de lado, tá? Vou colocar ele aqui para baixo para depois a gente poder consultar ele ali, tá? Ok? E vou então agora iniciar realmente a minha porca, né? Então, vamos lembrar, nós vamos usar um passo de 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui então um plano. Eu vou apagar isso daqui para não ficar nos atrapalhando. Vamos iniciar aqui então um novo sketch, tá? O objetivo aqui também não é ensinar o Inventor nada, as ferramentas do Inventor, tá? É realmente como a gente desenha, faz o desenho 3D para aplicar na impressão 3D, ok? Então aqui a gente vai puxar. Eu quero fazer uma porca de 25 passo de 2, né? 25 seria o diâmetro nominal da porca, certo? E o passo é de 2, tá? A norma técnica diz que se a gente quer fazer uma porca, tá? Como que a gente faz o furo dessa porca, né? Então a gente tem que fazer um furo na porca
para ir depois fazer um chanfro por dentro da porca, construindo a rosca, ok? Como que é essa fórmula matemática, tá? É bem simples. É o diâmetro nominal menos o passo. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter um passo de 2. E o meu diâmetro nominal é 25. Eu quero uma porca M25. M25 passo 2, ok? M25 por 2, que é assim que a gente vai numa loja comprar uma porca. M25 por 2, ok? Então, M25, que seria 25 diâmetro, menos 2 do passo, nós vamos ter 23 no diâmetro do meu furo, ok? E por fora dessa minha porca, eu vou ter um sextavado, né, ou um hexagonal. Muitos chamam de sextavado, muitos chamam de hexagonal, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte, podemos inicialmente aqui colocar 25, tá? Não é bem esse o cálculo, tá? Mas enfim, é só para exemplo didático, tá? Se 25 ficou muito apertado aqui, ó, vamos aumentar um pouco aqui, vamos colocar aqui 30, tá? Para que a gente possa ter uma certa quantidade de parede aqui interna para poder cortar material aqui de dentro, ok? Beleza, terminamos aqui o nosso desenho da nossa porca. Vamos fazer uma extrusão aqui. Vamos dizer que essa porca tem 10 milímetros de altura. E ok. Ah, Rodrigo, mas então nós não poderíamos simplesmente aplicarmos ali a ferramenta de thread para fazer a porca? Poderíamos, só que a ferramenta de thread, na verdade, ela aplica simplesmente um efeito na peça. Ela não faz realmente o corte da peça, ok? E também a gente precisa entender que nós precisamos fazer uma porca que seja compatível com a impressão 3D e não uma porca que a gente vai utilizar lá no torno mecânico, que aí ele tem outras ferramentas para cortar este material e ele consegue chegar num nível de corte, de detalhamento muito maior do que uma impressão 3D, certo? Então aqui, ó, se a gente aplicar a ferramenta de thread, né, que seria a ferramenta de rosca, ele já me diz aqui qual que é o tamanho da minha porca. Observe que ele me deixa escolher aqui qual que eu quero. Vocês lembram que a gente fez um furo aqui de 23, né? Só que não existe uma porca, pelo menos não na métrica, uma porca 23. Existe 22 e 24. Porém, a nossa é uma porca 25, ok? Observe que ele já faz um desenho diferente aqui, ó, tá? Mas é somente um desenho, tá? Ele não aplica realmente isso aqui na peça, não corta isso aqui na peça. Se nós exportarmos essa peça aqui para um STL, essa rosca aqui não vai aparecer, só vai ficar um furo liso, né? Então não é o que a gente quer. A gente quer que seja realmente um furo real, um furo verdadeiro, né? Um chanfro verdadeiro aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar essa thread daqui e vamos fazer o desenho do chanfro, né? Vamos chanfrar essa peça aqui por dentro, fazer o desenho na mão, o sketch na mão, tá? Então como é que a gente faz isso? Ó? Vamos pegar aqui a peça, o plano em XY aqui, vamos cortar essa minha peça no meio, tá? Pressionando F7 a gente tem a visão só do sketch frontal, então, né, só da parte frontal. Bom, vocês lembram que a gente tem que fazer aquele zigue-zague aqui, né? Fazer o chanfro aqui em zigue-zague, né? Beleza. Esse chanfro, ele é sempre em ângulos de 60 graus, ok? Ângulos de 60 graus, beleza? Então isso a gente sabe. E a gente sabe o tamanho do nosso passo, que são 2 milímetros, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos desenhar aqui uma linha de modelo. Vamos chamar ela de passo igual a 2 milímetros, ok? Somente para ter uma linha de desenho aqui, tá? Essa linha não vai aparecer depois para a gente fazer os nossos efeitos, né? Aplicar a nossa ferramenta de corte aqui, tá? Então vamos lá, vamos tirar aqui o desenho e vamos começar a fazer a nossa
a nossa ferramenta para cortar aqui, né? Então vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que seria passo, né? Passo. E aí nós iríamos inclinar aqui 60 graus. Então a gente vem até o meio aqui com 60 graus. Retorna para lá 60 graus também. E ok, aplica aqui, certo? Ah, mas então quer dizer que se eu pegar simplesmente, tá? E alinhar esse canto aqui, né? Esse cantinho aqui, ó, com esse cantinho aqui, e aplicar então a ferramenta de mola aqui, já está pronto? Não, não é assim, tá? Isso aqui seria se você não quiser ter folga nenhuma, tá? Ou seja, sem folga, tá? Folga zero, digamos, né? Então, normalmente o pessoal iria fazer o que, né? Iria vir aqui, pegar a ferramenta de mola, iria selecionar aqui o nosso sketch, pegar o eixo em Y, que é o centro aqui da nossa peça, e aplicar aqui uma altura de 15 milímetros, por exemplo, né? Ou seja, eu quero passo e altura, então o meu passo está escrito aqui, né? O passo, aquela variável que a gente criou para fazer essa linha de desenho aqui, e a altura é a altura suficiente para ultrapassar a minha peça, né? Poderia ser 12, 14, tá? Desde que ele consiga fazer uma volta a mais do que o tamanho da minha peça aqui embaixo, ó. Do que o tamanho da peça aqui. Então ele tem que pelo menos conseguir fazer uma volta a mais aqui para sobrar. E eu já vou explicar para vocês por quê, tá? Beleza? Então, apliquei, fiz o corte, né? Cortando o material aqui, tá? Cortando o material. E aí, o que que ele faz? Ele faz aqui o meu desenho, tá? Só que, se vocês observarem aqui, ó, ele vai ficar completamente sem folga, né? Ou seja, ele fica um triângulo perfeito aqui, sem folga. E aí, isso não vai funcionar, tá? Não vai funcionar para impressão 3D, não vai funcionar para torno, né? Isso aqui não funciona desse jeito aqui, tá? Então, se nós cortarmos aqui de novo em XY, aqui, ó, pegarmos um novo sketch aqui, vocês vão observar que a peça já está cortada ali, certo? Só que, observem, ela é um triângulo perfeito, ó, certo? E não é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma porca que a gente possa usar no mundo real, né? Então, beleza. Como que a gente faz, então, esse desenho aqui, né? Então, vamos voltar aqui para o sketch do desenho aqui do chanfro, né? Bom, aqui eu adaptei essa norma aqui. Por quê? Essa norma aqui, ela pede que a gente deixe uma folga, tanto na parte superior quanto na parte inferior, certo? Essa folga, ela é 0,16, né? Ela é 1/16 do tamanho do passo. E aí a gente coloca 8 avos desse lado aqui e 8 avos desse lado aqui, certo? E aí a gente faz o triângulo, tá? Eu adaptei isso um pouco, tá? Para ficar compatível com a impressão 3D. Então o que eu faço aqui, ó? Em vez de fazer com 2 milímetros, que seria o tamanho do passo, eu faço passo menos passo dividido por 8. Por que 8? Porque eu quero deixar 8 avos para cima e 8 avos para baixo, né? Ou seja, 0,25 de passo aqui, né? Dividido em duas partes, ok? Ou seja, ele vai deixar metade para cá e metade para lá. Por que que vai deixar metade para cá e metade para lá? Porque o nosso passo vai continuar sendo de 2. Então, quando a gente aplica a nossa ferramenta Coil aqui, certo? Eu digo qual que é o meu passo, o meu pitch, né? Então, o meu passo aqui continua sendo de 2. Então, eu deixando esses 0,25 que seria os 2 milímetros dividido em 8, certo? Eu vou ter aqui a minha folga necessária por norma, ok? Que se encaixa dentro daquele 6H, 4H,
tá? Então, não é o meu objetivo aqui explicar a folga, só explicar como eu faço o desenho para impressão 3D, ok? E aí tem mais dois segredinhos aqui, tá? Um deles, que seria fazer o arredondamento aqui da peça, certo? Então, essa quina aqui, ó, na porca, pode ficar assim, quinado, certo? Porém, para impressão 3D, não, porque a impressora 3D ela não vai conseguir fazer essa quinazinha aqui em ângulo de 90 graus, aqui, ó, ângulo de 60 graus, na verdade, né? Ângulo de 60 graus aqui, ó. Não vai conseguir fazer isso aqui. Então, o que que a gente faz? A gente aplica um arredondamento aqui nessa quina aqui, ó. Ah, legal, Rodrigo, vamos arredondar. Arredondamento de quanto? Passo dividido por 8, tá? E aí a gente aplica ele aqui, ok? Fazendo isso, nós já temos, digamos, o desenho básico da nossa porca, tá? Ainda falta fazer os desbastes em cima, tá? Agora podem observar como que ele ficou aqui, ó. Pode ver que ele fica arredondado aqui para dentro, tá? Arredondado aqui para dentro. E aqui em cima ele fica achatado. Depois lá no parafuso nós vamos ter ao contrário, né? A parte que fica para fora, na verdade é a mesma coisa, só que é por fora, né? Então vai ficar com o mesmo formato, só que em vez de ser cortado por dentro, ele é cortado por fora, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Só tem um segredinho para a gente entender qual que é o tamanho do parafuso macho, tá? Beleza? Ok, então, Rodrigo, e agora como é que a gente faz esse acabamento em cima aqui, né? A gente simplesmente vem aqui e aplica um chanfro, né? Vem aqui e aplica um chanfro aqui em cima? Não, o chanfro aqui em cima não vai dar certo, tá? Por quê? Esse chanfro que a gente aplica aqui em cima, ele se chama de entrada, certo? Para facilitar a entrada do parafuso. Senão o parafuso teria que entrar por esse ladinho aqui, ó, né? Nessa parte aqui da porca aqui, ó, nessa parte aqui. Então ele teria que começar se encaixando por aqui, né? Para conseguir entrar aqui para dentro, né? Então o que que nós temos que fazer? A gente tem que desbastar esta parte de cima aqui e esta parte de baixo para que a porca possa ser roscada tanto para um lado quanto pelo outro lado, beleza? Então como é que a gente faz? Vou pegar aquele meu sketch que eu já tenho a peça dividida aqui em dois pedaços, tá? E aqui eu vou aplicar então um desbaste aqui, né? Vou fazer um sketch aqui para aplicar um desbaste aqui. Qual que é o desenho que eu faço aqui, né? Então eu pego bem nessa quinazinha aqui, ó, puxo para cá, passo, e aí eu puxo para cá em 30 graus, que é metade dos 60 no caso, né? Em 30 graus até alinhar ali, e aí depois fecha aqui em cima, ok? Beleza, vou fazer aqui então uma trava, né? Desse já está travado ali, vou travar então esse aqui com esse aqui. Projetar a geometria. Okay. Vamos travar esse com esse. Fazer o alinhamento, no caso, né? Para que o sketch fique fechado. Beleza? E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, né? Na parte de baixo. Só que daqui pro lado ao contrário, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui do canto, alinhado com essa linha aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui, vamos puxar para cá, passo. Vamos vir para cá 30 graus até encostar ali. E aí a gente fecha aqui. Beleza. E o alinhamento com esse. Beleza. Ok. Agora a gente pega uma ferramenta de revolução. Seleciona os sketches, né? Escolhe aqui o eixo que a gente quer girar. Vamos cortar o material.
encostar aqui, né, no chanfro, ou seja, a parte macho do parafuso vai ter uma área bem